do Senhor Jesus, queridos irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2019. Estamos estudando o tema Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Hoje estaremos comentando a 9ª lição desta revista, cujo título é Recebendo o Reino de Deus como Menino. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra poderosa para estudarmos, ó Deus, e aprendermos um pouquinho mais de Ti. Te agradecemos pela oportunidade e te pedimos a Tua bênção, a Tua direção para este estudo. Senhor, visita cada um dos irmãos, das irmãs que estão nos ouvindo neste momento e os seus lares. Senhor, concede a eles toda a provisão necessária e dai a cada um a paz que excede a todo entendimento e dai-nos, Senhor, perfeita compreensão da Tua Palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. Te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é um privilégio enorme estarmos juntos aqui para mais este estudo bíblico e desde já agradeço pela sua companhia e participação em nosso canal, contribuindo aqui com seus likes, comentários e a divulgação desses vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, deixe o seu like e sinta-se à vontade para comentar sobre a lição estudada e compartilhar o vídeo com outros irmãos. Lembrando aqui aos inscritos que confiram o sininho das notificações. Veja se está devidamente ativado para que sempre receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 9. Recebendo o Reino de Deus como menino. O texto áureo de hoje encontra-se em Marcos, capítulo de número 10 e o versículo 15, e diz o seguinte: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. A verdade aplicada de hoje nos diz que participam do reino de Deus aqueles que, como crianças, confiam e são humildes e submissos ao Senhor Jesus Cristo. O texto de referência encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17, e Marcos, capítulo 10 e o versículo 16. E assim diz a palavra do Senhor. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. O primeiro objetivo desta lição é mostrar como Jesus foi carinhoso com as crianças. O texto bíblico que acabamos de ler nos traz uma preciosa orientação do Senhor Jesus sobre o reino de Deus, que pode ser entendido como aquele reino sobre o qual o rei designado por Deus, Jesus Cristo, está presente, reinando por meio e na vida do seu povo, realizando sua vontade na terra como no céu, conforme Mateus 6,10. Etimologicamente, a palavra reino significa domínio ou governo. O reino de Deus constitui-se na mensagem central de Jesus. Naquele tempo, em Israel era muito forte a expectativa da vinda do Messias como um rei, um libertador político. Em sentido amplo, portanto, o reino de Deus pode ser definido como o domínio eterno, conforme Salmo 45, versículo 6, do Criador em todas as épocas,
Salmo 10, 16. E sobre a totalidade da criação, intervindo e predominando na história humana através dos seus atributos supremos. Com o nascimento de Jesus, o reino de Deus foi implantado neste mundo de forma espiritual e virá o dia em que esse mesmo reino se manifestará com poder e grande glória aos olhos de todas as nações. No texto bíblico de Lucas 18, 15 ao 17, o Senhor Jesus nos ensina que devemos aceitar o reino de Deus como se fôssemos crianças e ocupar nosso lugar diante dele, com pureza de coração, confiança e amor. A presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. Tanto é uma realidade presente o reino de Deus que desde já o podemos ver, conforme João 3,3, como também podemos nele entrar, conforme Marcos 10,15, Lucas 16,16, João 3,5, Atos 14,22. É algo que está entre nós, ainda que não com aparência exterior, conforme Lucas 17, 20, 21. Mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Para viver este reino na prática, precisamos rejeitar os valores e as atitudes do mundo e adotar, sim, os valores ali retratados com inteireza e pureza de coração. Tópico 1. Deixai vir a mim os meninos. Lemos no texto bíblico: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18, versículo 16, a parte B do versículo. O contexto bíblico dessa passagem nos mostra que Jesus estava indo para Jerusalém quando lhes trouxeram as crianças para que as abençoasse. Seus discípulos, talvez motivados pelo cansaço da intensa jornada ou até mesmo para poupar o mestre, tentaram impedir que aquelas crianças se aproximassem, mas foram repreendidos por Jesus. Apesar de todo o cansaço e de saber o que lhe aconteceria quando chegasse a Jerusalém, o Senhor Jesus encontrou tempo em sua agenda e espaço no seu coração para acolher aquelas crianças, orar por elas e abençoá-las, numa época em que, na maioria das vezes, elas não tinham a devida atenção dos adultos. Vale a pena destacar que aquelas crianças não foram até Jesus sozinhas. Houve quem se interessasse por elas e as levassem. A Bíblia não fala se as pessoas que levaram essas crianças eram seus pais, se apenas as mães ou parentes. O fato é que aquelas pessoas que costumavam, na época, trazerem seus filhos aos rabis para que eles orassem por eles, reconheceram a importância e necessidade de trazer as crianças a Cristo. Eles não as consideraram insignificantes ou sem valor, mas viram o quanto aqueles pequeninos precisavam de Jesus, de serem abençoados por Ele. A verdade mais importante dessa passagem bíblica consiste no fato de que o Senhor Jesus ama as crianças, se importa com elas e quer abençoá-las sempre. Mais uma coisa, nós que somos pais, mães, responsáveis, professores da escola bíblica dominical, temos que entender é que as nossas crianças precisam ser levadas até Jesus. Mas de que forma podemos contribuir para que isso aconteça? Quando exercemos a nossa autoridade e dever de pais e mães, ensinando nossas crianças no caminho em que devem andar, conforme Provérbios 22:6. Quando falamos de Jesus para elas, mostrando a importância e privilégio de servir a Deus e de estar em comunhão com os irmãos e com a Igreja do Senhor. E quando em nossos lares temos o testemunho perante a família de sermos verdadeiros cristãos, ensinando também pelas nossas atitudes de fé e obediência a Deus e à sua palavra. Um professor da escola bíblica dominical leva as crianças até Jesus quando se esmera em preparar
espiritualmente e didaticamente para ministrar a sua aula, com amor, com dedicação. Uma igreja leva suas crianças até Jesus quando prima pelo ensino da palavra, valorizando e investindo no seu departamento infantil, na sua escola bíblica de férias, no evangelismo às crianças. Infelizmente, muitos cristãos estão agindo como os discípulos. Estão expulsando as crianças da presença de Jesus pela falta de uma boa educação cristã, embasada na palavra de Deus, na moral e nos bons costumes, e impedindo-as de se chegar até Ele. Subtópico 1.1 Dignos da atenção de Jesus. O Senhor Jesus repreendeu seus discípulos quando estes tentaram impedir que as crianças aproximassem dele. A atitude dos discípulos demonstrava dureza de coração, preconceito e falta de visão espiritual. Segundo alguns estudiosos, na cultura grega e judaica, as crianças não recebiam o valor e a atenção devida, mas no reino de Deus, elas não apenas são acolhidas, como também são tratadas como modelo para os demais que querem entrar. Mateus 18:3. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos uma nova forma de amar, sem preconceitos ou acepção de pessoas, quando demonstrou seu amor e cuidado pelos marginalizados na sociedade da época. Ele mesmo amava, valorizava e dava atenção aos leprosos, aos enfermos, aos pobres, às prostitutas, aos cobradores de impostos e também às crianças. Ter a atenção de Jesus era tudo o que aquelas crianças precisavam e é tudo o que cada um de nós, individualmente, precisa hoje para sermos felizes e abençoados. É tão comum em nossa sociedade vermos casos de crianças, adolescentes e jovens que são abusados até mesmo pelos seus familiares. Crianças que não recebem a devida atenção dos pais, porém são entregues por eles ao descaso do mundo virtual, vendo e aprendendo coisas que desconstroem os valores éticos, morais e espirituais, afastando-os cada vez mais da família e, consequentemente, de Deus, o que os torna adultos problemáticos e desequilibrados. Mais do que nunca, a nossa geração, nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos precisam da atenção de Jesus. Precisam ser levados à sua presença por meio da evangelização da igreja e da edificação das famílias na palavra de Deus. Para todos os que se encontram cansados e de alguma forma marginalizados na sociedade atual, existe uma viva esperança de ser valorizado, curado, perdoado seus pecados, para viver em novidade de vida. Para essas pessoas, a atenção de Jesus se volta e ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Subtópico 1.2 Jesus abençoa os meninos. É maravilhoso saber o grande amor de Jesus pelas crianças. Lemos na Bíblia: então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10:16. Somente o Evangelho, segundo escreveu Marcos, cita que Jesus abençoou as crianças. No original grego, a palavra usada aqui para designar que eles as abençoava representa uma bênção carinhosa, mas poderosa do Senhor. Assim como foi para aquelas crianças, as bênçãos do Senhor são motivos de alegria e vida cristã vitoriosa, pois Ele, somente Ele, é tudo que nós precisamos e supre todas as nossas necessidades e anseios. Como aqueles meninos, as nossas crianças hoje, eu e você precisamos ser abençoados por Jesus. Subtópico 1.3 Jesus toma as crianças nos braços. Em Marcos 10:36, notamos o grande carinho, amor, proteção e aceitação de Jesus ao tomar as crianças no seu colo,
nos dando o exemplo. O ser humano gosta de carinho, de se sentir amado. Muitas crianças e adolescentes se mostram rebeldes por não sentirem que são amados por seus pais, pela sua família. Quantas crianças têm tudo o que necessitam, materialmente falando, e até mais do que precisam dentro de suas casas, mas não têm um pai, uma mãe, uma família presente que os tomem nos braços, que demonstrem através das palavras, dos gestos, da atenção, que as protegem e amam e que elas não são um peso, e sim herança do Senhor. Salmo 127, 3. O segundo objetivo desta lição é apresentar pontos que relacionam Jesus com as crianças. Tópico 2. As crianças no ministério de Jesus. O comentarista inicia este tópico dizendo que as crianças estavam em toda parte, aonde quer que Jesus fosse. Subtópico 2.1. Contempladas por Jesus. É interessante notar que enquanto os discípulos entendiam e contemplavam apenas as necessidades das pessoas adultas, o Senhor Jesus entendia e contemplava as necessidades de salvação, libertação, cura física e interior de todos, incluindo os marginalizados e também as crianças. Jesus, o cabeça da igreja, contemplou as crianças com a sua graça e amor e encontrou tempo para dedicar-se a elas, mostrando o quanto são importantes para Deus e para a igreja. Vale lembrar que na religião judaica, somente depois dos 13 anos, uma criança podia iniciar-se no estudo da lei. Mas o Senhor Jesus revela que as crianças devem vir a Ele para receberem seu amor e a sua graça. Neste subtópico, o comentarista cita várias referências bíblicas sobre pais que buscaram em Jesus o socorro para os seus filhos, como Jairo, por exemplo, e foram assistidos integralmente pelo ministério do Senhor Jesus. A igreja precisa ter uma atenção especial com suas crianças e contemplá-las com um ministério infantil bem estruturado na palavra de Deus e no testemunho, preparando essa geração para dar continuidade na obra de Deus até a volta do Senhor. Subtópico 2.2. Dignas de apacentamento. Lemos na Bíblia: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Primeira carta de Pedro 5:2. A ordem aqui é apacentar o rebanho de Deus, que é a sua igreja, composta por adultos, jovens, adolescentes e crianças. O comentarista inicia este subtópico dizendo que o termo apacentar no grego significa cuidar como um pastor, alimentar, orientar, entre outros. Isso significa que as nossas crianças também necessitam ser cuidadas, guiadas aos pastos verdejantes da palavra de Deus, ensinadas em tudo o que as edificam espiritualmente, numa linguagem clara, objetiva e própria a cada faixa etária ou idade, usando materiais audiovisuais e falando de forma que elas entendam, para que também cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. 2 Pedro 3,18. É necessário que a igreja atente a essa nobre missão e desenvolvam trabalhos como a Escola Dominical, que foi fundada pelo inglês Robert Hicks em 1780, com o objetivo inicial de evangelização dos menores que viviam nas ruas da cidade de Gloucester. A iniciativa de Hicks foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço de ensino público do Reino Unido e ainda hoje é um poderoso instrumento de evangelização e discipulado das igrejas cristãs. A escola bíblica de férias também é um excelente instrumento de evangelização urbana, assim como a evangelização infantil personalizada. É necessário apoiar as pessoas que se dedicam a este trabalho.
e também aos pais, para que cumpram com a sua missão de ensiná-las em todo o tempo. Está escrito que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentada em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Deuteronômio 6, 6, 7. Lembre-se, Deus não é só para os adultos. Ele ama e se preocupa com cada criança. Jesus abençoava esses meninos e também quer abençoar os nossos filhos. Subtópico 2.3. Os discípulos são chamados de pequeninos. Os textos bíblicos de Lucas 10, 21 e Mateus 11, 25 ao 27, citados aqui na revista, expressam a alegria do Senhor Jesus diante do Pai, por ter sido revelado o seu plano redentor às criancinhas, ou seja, não foram os maiores em termos de conhecimento, posição social e religiosos que receberam as verdades extraordinárias do Evangelho de Cristo, do Evangelho da salvação, mas sim as pessoas simples, consideradas pequenas, sem instrução, que vieram ao Senhor na condição de servos. Para Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio, que o procurou à noite para conversar, o Senhor Jesus comparou a entrada no reino de Deus ao nascer de novo, se tornar pequenino, espiritualmente falando. João 3, 1 ao 15. Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais. Primeira carta aos Coríntios 2, 10, 13, 16. Nem entrar no reino de Deus. João 3, 5. O terceiro objetivo desta lição é ensinar como se recebe o reino de Deus como criança. Tópico 3. Recebendo o reino como um menino. Para que possamos desfrutar do reino de Deus, o comentarista nos diz neste tópico que a criança é uma figura que retrata perfeitamente as qualificações que o Pai Celestial requer de nós. Certa feita, os discípulos estavam questionando sobre quem seria maior no reino dos céus. Vejamos a resposta do Senhor Jesus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 2 ao 4. O Senhor Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar uma grande lição. Os adultos não precisam e nem devem agir com infantilidade, mas precisam aprender a ser como as crianças pequenas no que diz respeito à confiança, humildade e submissão a Ele, mansidão, pureza, não guardar ressentimentos, estar sempre prontos para aprender, etc. Portanto, para receber o reino dos céus e entrarmos nele, devemos, como uma criança, termos uma fé simples e inabalável e nos apresentar a Cristo sem medo ou ostentação. Não é preciso sermos infantis no comportamento, mas termos essas características próprias de uma criança que nos serve de modelo. Subtópico 3.1. Confiança. É fato que as crianças pequenas têm maior facilidade de acreditar e de aceitar as verdades espirituais do que os adultos. Quando ensinamos a elas a palavra de Deus, quando lhes contamos as histórias bíblicas, elas não põem em dúvida, mas elas acreditam literalmente. Do jeito que elas ouvem, elas gravam. Receber o reino de Deus como uma pequena criança significa aceitar com simplicidade e confiança genuína no coração, bem diferente dos fariseus da época de Jesus, que eram instruídos na lei de Moisés, professavam a fé no Deus vivo e verdadeiro e, no entanto, tinham os corações longe de Deus, desprovidos de uma fé genuína.
A verdade implícita aqui é que, entre outras coisas, não podemos entrar no reino de Deus sendo autossuficientes, amargos, rancorosos, invejosos ou incrédulos. Mas devemos confiar que Deus vai reescrever a nossa história, apagar as mágoas, passar o bálsamo sarador nas nossas feridas. Toda criança confia totalmente em seus pais. Sabe que, estando sob seus cuidados, não lhe faltará nada, nem o alimento, nem a proteção ou qualquer providência que se faça necessário. Essa é a mesma confiança que o nosso Deus, Jeová Jirê, o grande eu sou, quer que tenhamos nele. Quando uma criança se fere, quer seja numa brincadeira ou até mesmo quando são repreendidas pelos pais, ela chora por um tempo, mas logo depois volta a sorrir. E não fica rancorosa, murmurando o tempo todo, buscando vingança por causa daquilo que passou. Não entramos no reino de Deus críticos de tudo, dos outros ou de nós mesmos. O amor e a graça de Deus vai além da nossa compreensão e devemos confiar inteiramente e somente nele. Subtópico 3.2: Humildade. Entre muitas referências bíblicas acerca da humildade, lemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6, a parte B do versículo. E também, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. A humildade é a ausência de orgulho, é a qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, prepotência ou soberba. Normalmente, toda criança pequena tem o espírito humilde, sede do saber e muita curiosidade, pergunta o tempo todo para aprender, sem nunca desistir de saber mais. Muitas vezes, quando uma criança ainda pequena se mostra orgulhosa, é por ver o mau exemplo dos pais ou de parentes a quem imita. Geralmente, elas reconhecem suas fraquezas, que não dão conta de muitas coisas e por isso aceitam sem reservas a ajuda dos seus pais para se alimentar, tomar banho, pegar no colo quando caem, etc. Deus espera que os seus filhos, eu e você, sejamos humildes, que realizemos a sua obra aqui na terra com humildade de espírito e não com a arrogância dos fariseus, a autossuficiência, tropeçando no próprio saber. Infelizmente, existem aqueles que se vangloriam do seu conhecimento teológico, dos cargos eclesiásticos que acumulam nas igrejas, mas se esquecem que a humildade precede a honra. Provérbios 15, 33, a parte B do versículo. Portanto, assim como são os pequeninos, Deus espera que sejamos humildes para que tenhamos acesso ao reino dos céus. Lembrando que o próprio Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Mateus 11, 29, João 13, 12 ao 16, Filipenses 2, 8 e etc. Subtópico 3.3: Submissão. Ser submisso a Deus é reconhecer o seu senhorio, a sua autoridade e domínio e viver de acordo com a sua vontade. De nada vai adiantar uma pessoa louvar, orar, jejuar, ter cargos na igreja ou fazer qualquer outra coisa sem a dependência e uma verdadeira obediência a Deus e à sua palavra. Na autossuficiência de uma pessoa está implícita a rebeldia, coisa que Deus não tolera. Assim como uma criança bem instruída e educada obedece aos seus pais, submetendo-se à vontade destes, nós também, como filhos de Deus, devemos obedecê-lo e nos submeter à sua vontade, que é e sempre será o melhor para as nossas vidas. Hebreus 12, 9, a parte B do versículo. Para concluir, quão maravilhoso é refletir sobre o amor de Jesus pelas crianças. Sentimos-nos assim, amados, pois já fomos crianças e mesmo como jovens e adultos, Ele continua a nos amar e proteger. É, porém, imperioso que o sirvamos de coração e com atitudes que demonstrem que pertencemos ao seu reino. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente sua aula.
Não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Estamos ali disponibilizando subsídios em slides editáveis para cada uma dessas lições, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos aqui pela revista, semanalmente, e mais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org. Ainda está em construção e tem o objetivo de disponibilizar todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.